Olá, eu sou Ana Beatriz Maia, professora da Universidade de Fortaleza, e vim apresentar o nosso trabalho, o resultado da minha tese de doutorado, feito em conjunto com a professora Alessandra Carvalho de Vasconcelos, professora da Universidade Federal do Ceará, e a professora Márcia Martins Mendes de Luca, também da Universidade Federal do Ceará. O nosso trabalho tem como título Reflexos da estrutura de futebol feminino no desempenho de clubes nacionais e internacionais. E aí, quem vem primeiro, o investimento ou os resultados? Como que os gestores dos clubes de futebol profissionais percebem o futebol feminino? Apenas como o cumprimento de uma obrigação? Essa exigência que há pouco mais de 5 anos tem sido realizada quanto aos clubes de futebol profissionais para manter equipes de futebol feminino? Ou percebem o futebol feminino além, como uma possibilidade, como uma oportunidade de incremento no seu desempenho organizacional? Será que se não tivesse essa obrigação, os clubes continuariam a investir no futebol feminino? O fato é que o futebol feminino tem alcançado marcas mundiais, tanto no tocante à mídia quanto ao varejo. As seleções nacionais já perceberam essa possibilidade de incremento, tanto é que passaram a mudar até mesmo a política de salarial com relação aos os atletas, tanto do futebol masculino quanto do futebol feminino, como a gente tem os exemplos da seleção brasileira e a seleção norte-americana. Neste sentido, pretende-se investigar a seguinte questão de pesquisa: quais os possíveis reflexos da estrutura do futebol feminino do desempenho organizacional dos clubes? Essa pesquisa preenche lacuna primordial observada a partir dessa identificação de reflexos da estrutura do futebol feminino no desempenho organizacional dos clubes nacionais e internacionais. Nesse sentido, explora uma das problemáticas elencadas por Nakamura e Cerqueira, no tocante à diversidade no contexto do futebol e as estratégias realizadas pelos clubes. Por meio do referencial teórico, você poderá ter informações quanto aos construtos, estrutura do futebol feminino, desempenho organizacional, bem como a lente teórica utilizada no estudo, VBR, e ainda como se deu a construção das hipóteses do estudo. Em suma, com acento nos argumentos oferecidos pela ainda parca literatura pertinente, estudos também sobre o futebol masculino que guardam harmonia com o presente estudo e à luz dos preceitos da VBR, a hipótese geral do estudo alça que a estrutura do futebol feminino cria valor aos clubes profissionais, incrementando o desempenho organizacional, seja operacional, econômico-financeiro ou ainda de geração de valor. O método científico, por sua vez, é apresentado na seção de metodologia, em que são descritas a tipologia, a delimitação espaço-temporal, as próxies utilizadas, bem como as técnicas de análise. Em suma, esse trabalho é classificado como uma abordagem positiva de associação incremental, exploratória, descritivo analítico, com enfoque misto e método hipotético dedutivo. A amostra utilizada no estudo se refere aos 102 clubes de 22 países que apresentaram os dados necessários para a pesquisa, portanto, os relatórios anuais referentes à temporada 2017 e 2018. Cabe ressaltar que esses clubes são considerados os clubes mais fortes do mundo por estarem presentes na lista do IFFHS referente ao Clube World Ranking. Quanto às próximas de análise referente à estrutura do futebol feminino, foi utilizado indicadores elaborados pelos próprios autores, referente ao IF e suas categorias, física ou econômico-financeira. Desempenho organizacional foi utilizado o desempenho operacional, econômico-financeiro e geração de valor, considerando duas variáveis para cada tipo de desempenho. E quanto às técnicas de análise, utilizaram-se a estatística descritiva, o teste-T de diferença entre médias, bem como as análises de correlação e regressão. Apenas para conhecer a amostra, foi realizada uma análise descritiva e o teste de diferença entre médias entre aqueles clubes que apresentaram equipes femininas e aqueles que não apresentaram equipes femininas. Cabe ressaltar que esta análise preliminar não está relacionada à estrutura do futebol feminino. Era apenas uma variável dummy se tem ou não tem equipe de futebol feminino. Nesse sentido, foi possível observar que o ter equipe feminina apresentou médias superiores àqueles que não apresentaram equipes femininas quanto ao desempenho econômico-financeiro ROI e de geração de valor FFI. Contudo, contrariando os pressupostos,
Estes testes revelaram que não há diferenças estatisticamente significantes entre as médias das variáveis de desempenho entre os dois grupos analisados, com equipe feminina e sem equipe feminina na temporada, retendo a hipótese nula, à exceção da PCRE, ou seja, essa evidenciação ou não, o ter ou não equipe feminina no período não fez diferença ao incremento do desempenho organizacional nos clubes analisados. Isso é o que revela esse teste preliminar e exploratório. Por sua vez, a fim de atender o objetivo geral do estudo, realizou-se a análise de correlação, buscando identificar alguma relação entre as variáveis de estrutura do futebol feminino, ou seja, os indicadores de estrutura do futebol feminino, tanto o indicador geral como as subcategorias, bem como os indicadores de desempenho, desempenho econômico-financeiro, desempenho operacional e o desempenho de geração de valor. É possível observar, contudo, que apenas o indicador de geração de valor, FFI, obteve correlação positiva, estatisticamente significante, com todas as variáveis de estrutura do futebol feminino. Procedendo, então, à análise de regressão, a fim de identificar o efeito da estrutura do futebol feminino no incremento do desempenho, foi possível observar que, dentre os modelos que apresentaram significância estatística, dos 4 modelos, apenas o modelo 6 revelou uma significância estatística entre o indicador de estrutura do futebol feminino e, por sua vez, o reflexo no desempenho organizacional referente à geração de valor, considerando o indicador FFI. Logo, apesar de que em todas as hipóteses operacionais, à exceção do Q de Tobin, o resultado observado ser congruente ao resultado esperado, apenas no tocante à geração de valor FFI, esse resultado esperado apresentou uma significância estatística, portanto, proporcionando a informação de que o incremento da estrutura do futebol feminino é percebido na geração de valor no tocante ao FFI. Assim, acredita-se que o objetivo geral foi atingido a partir da análise de reflexos da estrutura do futebol feminino no desempenho de 102 clubes nacionais e internacionais investigados. Respondendo à questão de pesquisa, conclui-se que a estrutura do futebol feminino cria valor a partir dos recursos aplicados, incrementando o desempenho de geração de valor dos clubes. Contudo, a hipótese geral não pode ser aceita, já que não foi confirmado tal efeito em todas as proxies investigadas. Assim, considera-se que esta pesquisa contribui a partir do início de investigações no contexto econômico do futebol feminino nacional e internacional e da significância estatística observada no tocante à influência positiva da estrutura do futebol feminino na geração de valor. A seguir, você pode conferir algumas das referências utilizadas no estudo. Obrigada pela sua atenção, reforço o convite, leia o nosso trabalho na íntegra. Obrigada à Universidade de Fortaleza, à Universidade Federal do Ceará, ao Bate-Bola Acadêmico Grupo de Estudos, ao CEMEAD também, por essa divulgação científica. Até breve!